Classe dos professores começando, então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores, é a sua lição em qualquer hora e lugar. E que alegria ter você em mais uma temporada. Olha só, começamos semana passada essa lição muito bonita aqui que fala sobre o livro dos Salmos. E se você ainda não adquiriu sua lição, olha, você já perdeu uma semana, viu? Perdeu uma semana, mas ainda temos 12 lições ainda a estudar, porque são 13 no total. Então, se você ainda não tem sua lição, procure a Casa Publicadora Brasileira aí na sua cidade, ou então acesse cpb.com.br e vai lá, compre a sua lição, mas não deixe de estudar com a gente, viu? A lição, ela nos leva à Bíblia, a Palavra de Deus, e a gente estuda temas muito bonitos e temas que irão enriquecer a nossa vida espiritual. Então, não deixe de acompanhar o estudo dessa lição todas as semanas, tá? Bom, olha só, estamos na lição 2, como eu falei, e a gente vai falar muita coisa aqui, muito boa, muito bonita, que a gente pode extrair desse livro maravilhoso que é o livro de Salmos. Mas antes, eu queria mandar um abraço muito especial para o Vicente de Paula, ele é lá de Mocajuba, Pará, e o irmão Tunico, lá da igreja de Vila Primo, em Buriticupu, Maranhão. Tem uns nomes difíceis aqui, viu? Mas olha, vai colocando aí de onde você está nos assistindo, porque é legal ver, conhecer essas pessoas aqui e saber também de lugares que estão nos acompanhando que a gente nem conhece. Eu mesmo nunca tive nenhuma dessas regiões aqui, mas é muito legal saber que tem gente acompanhando aqui o Classe dos Professores e não só acompanhando também. Porque a gente lê nos comentários, tem gente falando que pega e compartilha esse link com outras pessoas, tem gente falando que lê os comentários e aproveita e ora também por aqueles pedidos que estão ali. Então faça isso, tá? Agora mesmo, se for possível, vai lá, já pega esse link, coloca aí no seu status, tá? Para o pessoal ver o que você está assistindo. Se você puder também criar uma rede aí para você enviar esses links para essas pessoas estarem acompanhando também a lição, vai ser muito importante para elas, viu? Não deixe de dar o seu joinha, a gente tem que pedir isso aqui. Por quê? É uma forma que o YouTube, a plataforma, ele entende que o conteúdo é relevante. Aí ele pega e começa a passar esse conteúdo para outras pessoas, e assim a mensagem de Deus vai, alcançando lugares que a gente não tem condições de ir, mas a palavra alcança através dessa ferramenta maravilhosa que Deus colocou nessas mãos, que é o YouTube, né? Então, vai lá, dá o seu joinha, compartilha e se não está inscrito aí nesse canal, vai lá e se inscreva também, ok? Se torne membro desse canal, membro do Classe Professores e vamos juntos levar a mensagem de Deus para outras pessoas, ok? Dito isso, vamos lá, eu tenho que apresentar para você aqui os nossos convidados, pessoas que estão aqui com a gente para juntos compartilharmos a palavra de Deus, aprendermos um pouco mais, nós iremos aprender aqui, você também irá aprender, tá? Você vai poder levar esse material lá para a sua igreja, para trabalhar com a sua classe, mas aqui do meu lado eu tenho a Geni. Geni, é a primeira vez que a gente está gravando juntos, né? Sim, é a primeira vez. Que alegria, viu, Geni? Geni era de outro grupo, a gente só acompanhava ela de longe e agora está aqui com a gente. Uma alegria estar com vocês. Maravilha, vamos juntos dar a lição. Geni é da Igreja do Lago Sul, né? Isso. Brasília. Bem-vinda, Geni. Obrigada. Do lado da Geni está o Alex. E Alex, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. E Mais você? uma vez juntos, hein? Maravilha. Que maravilha. Livro dos Salmos que nós vamos estudar, viu, Alex? Benção. Alegria ter você com a gente, tá? Amém. Do lado do Alex, olha lá. Eu falei para ela quando eu a encontrei, falei assim, olha, a boa filha a casa torna, né? A Vanessa, ela já participou desse grupo aqui algumas vezes, né, Vanessa? E aí foi para outros grupos, passou para um outro grupo e agora está aqui de volta com a gente. Vanessa é minha colega de vários anos atrás. Exato, é? Começamos juntos na classe dos professores. Eu e o Olha Alex. que legal, que legal. São os veteranos, né? Um dos veteranos aqui então, né? Porque tem outros grupos também com pessoas também que foi lá do início. Mas olha, alegria ter vocês aqui com a gente, viu, Obrigada, Vanessa? Rafael. Para mim é uma alegria estar de volta aqui. Igreja da Asa Norte, Brasília? Exatamente. E o Asa Alex, Norte. Lago Sul, Brasília, Lago né? Sul. Maravilha. E eu também sou aqui da Igreja do Lago Sul. E antes de abrirmos a Palavra de Deus para estudarmos o que nós temos aqui hoje, nós vamos fazer uma oração. Geni, você ora para a gente então? Ora sim. Senhor Deus, estamos felizes porque estamos reunidos para abrir e estudar a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito seja o nosso professor. Pedimos uma bênção também para as pessoas que vão assistir em casa. Que elas também sejam contempladas por essas palavras tão lindas do livro de Salmos que nós estamos estudando neste trimestre. Nos abençoe,
Fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu te falei, nós estamos na lição 2, né? Se você acompanhou, o grupo da Jéssica esteve aqui, falou da lição 1, explicou. E se você não acompanhou, não tem problema você ir lá, mesmo que já passou a semana, tá? Mas dá uma olhadinha lá, vê o que começou, como foi o início dessa lição aqui, você não vai perder, eu tô te garantindo, viu? Então faz isso também. E vai nos comentários e participe também lá, tá? É bem legal ver a sua contribuição. Ah, eu não quero fazer uma contribuição, mas eu tenho um pedido especial. Vai lá também, coloca, nós vamos estar orando, beleza? Então, essa ferramenta que você tem aí dos comentários é para você utilizar, viu? Beleza? Combinado? Então vamos para a lição. Lição 2, o título é Ensina-nos a orar. Eu já vou ler aqui o verso para memorizar. A gente chama de verso para memorizar, né? Porque bem antigamente na igreja era esse o nome que a gente utilizava, né? Verso áureo, né? Verso áureo, verso para memorizar, o verso-chave. Nós temos um texto-chave, sabia? E dessa semana é de Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler aqui para você. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Bom, a lição, o título dela é justamente esse, Ensina-nos a orar. Você acha que é importante a oração espontânea? Realmente, ela é uma oração muito importante, porque você vai falar aquilo que está no seu coração, vai abrir o seu coração a Deus. Isso é muito importante, você precisa fazer. Agora, o livro de Salmos, esse livro especial que tem aí no centro da sua Bíblia, Deus colocou esse livro lá para poder enriquecer a nossa oração, a nossa visão teológica das coisas. Ela vai ajudar você a ter a estabelecer uma vida espiritual com Deus e a manter também uma vida regular de oração através deste livro, sabia? Olha, não é à toa que o próprio Jesus utilizava o livro de Salmo também em suas orações. Você pode perceber isso. Ele também usava muitos textos de Salmos para poder ensinar os seus discípulos. E na própria palavra de Deus, assim como eu acabei de ler, os discípulos chegam até Jesus e pedem para ele ensinar os seus discípulos a orar. Ele falou, olha, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E agora, Vanessa, eu queria perguntar para você, considerando que o livro de Salmos é um presente que Deus deixou para nós, como que você recebe esse presente? O que você poderia falar para a gente? Rafael, tem Salmos, ele na verdade tem um processo, é um presente muito especial mesmo. E quando você fala de presente, a primeira coisa que vem na minha mente eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga de infância, que a gente se converteu juntas, conhecemos a Cristo junto, e ela escrevia textos lindos, tipo como se fosse numa agenda. E eu comecei a ler, eu falei, nossa, você escreve salmos? Isso ali eu tinha 12, 13 anos. E a gente brincou que se ela morresse ou ela sumisse, que a minha herança, o que eu queria era aqueles salmos, porque aquilo era fantástico, eu dizia que ela escrevia salmos. Por que isso, que eu estou dizendo isso? Porque para mim, se eu pudesse ficar com esse presente dela, era algo valioso, porque ela conseguia, em palavras, expressar muito do que a gente às vezes não consegue traduzir. E os salmos é muito isso. E a própria Bíblia traz que o saltério ele vem mesmo como um formato de louvor, ele vem em formato de oração, ele vem no formato de história, mas ele tem um contexto ali. Os salmos, ele é um lamento, ele pode ser um lamento coletivo, às vezes ele vem em forma de ação de graças, de hinos, ou penitências, ou sabedorias, históricos, ira e raiva e peregrinação. Muitos desses salmos, todos divididos, eles servem tanto para contar uma história, ele na verdade, a palavra de Deus e a sabedoria. Mas um ponto principal que eu queria trazer, do que eu posso aproveitar, é que o Salmo traz para a gente o processo didático, ou a didática do processo de oração. Então, a oração, ela pode, em alguns momentos, a gente está orando com um pouco de chateação, normal, isso acontece conosco. A gente pode estar orando em alguns momentos com um pouco mais de louvor, porque você está mais grato também. Tem momentos que você vai ter que orar, porque a gente tem uma visão de oração como aquele ritual, né? Eu faço assim, assim, assim. E o Salmo já vai dizendo para a gente que depende das circunstâncias, depende do que você está vivendo, depende do que você está sentindo. E aí falar de sentir.
Algumas pessoas acham que a oração, e até alguns textos, né, trazem para a gente, tem best-sellers aí dizendo que você tem que sentir aquela coisa de êxtase, de sentimento para dizer que você está orando. Salmos às vezes dá essa êxtase para a gente, mas nem todos os salmos é isso. E ele vem nos ensinando que essa intensidade nas emoções, ela às vezes não é uma oração. Ela pode ser um louvor, ela pode ser um clamor, ela pode ser... Mas a fé e a confiança em Cristo, a permanência, a confiança permanente, isso sim é um fator de oração. Então, um ponto principal aí que eu trago aqui para a gente é de que Salmos, ele é um presente de Deus para nós, sim, que foram vários autores e que passaram por várias circunstâncias, que deixaram modelos ali de traduzindo um pouco da nossa situação. E ela é muito atual, não sei se vocês percebem, porque quando eu leio Salmos, parece que está falando dos meus dias ali, do meu contexto. Tem um salmo para cada situação, é incrível isso. E ele é tão atual e ao mesmo tempo ele nos ensina a orar. É como se ele pudesse traduzir em poesia às vezes, ou traduzir em uma melancolia, ou traduzir em um alto louvor, um clamor, várias formas, aquilo que está em nós para falarmos com Deus. Então eu acho que ali tem várias dicas e uma didática do que nós podemos fazer. Eu tenho um salmo para todas as coisas. Olha, legal. E foi legal você falar isso aí, Vanessa, porque já na lição de segunda-feira, Alex, a lição ela mostra que dificilmente, e isso é uma verdade mesmo, né? Dificilmente a gente vai passar por este mundo aqui sem experimentar o sofrimento. É fato. Dificilmente vamos fazer isso. E assim como a Vanessa falou que o Salmos é interessante porque ele apresenta vários momentos da nossa vida, aí na lição de segunda-feira apresenta o Salmo 44, que pelo que eu li aqui, é a experiência de quem está sofrendo, né? E aí criou aquele salmo, fez aquele salmo e deixou para a gente. O que você entende disso? Rafael, é uma coisa interessante, eu faria um comentário em cima da sua fala, que não é dificilmente passaria alguém aqui sem sofrer. Eu diria que só não sofre aquele que aquela situação tão trágica que é o natimorto, né? Natimorto. É quem já nasce morto, porque se você vem para esse planeta, você vai sofrer. É inevitável. Não tem como evitar, isso faz parte. A gente vive num mundo de pecado, deixando bem claro que não era o que Deus planejou para a gente, né? Nós vivemos num mundo em que tem o meu pecado e tem o pecado do outro, né? E quem de nós aí não é acometido pela violência, né? Pela inveja, pela perseguição, que é justamente o tema que está falando aqui no Salmo 44. Né? Então, se você tem a sua Bíblia aí, depois que terminar o Classe dos Professores, dá uma passadinha nesse Salmo para você ver. E é interessante porque, assim, quando você tem algumas culturas que você diz assim, ó, fulano, tá tudo bem? Né? Dependendo da cultura, aquela pessoa vai dizer assim, ó, eu tô com uma dor aqui no fígado, né? Tô com um problema, tô com uma dor no pé. Na nossa cultura, isso não é aceitável. Você pode estar no seu pior dia, pode estar no seu pior momento de vida, né? Rafael, Geni, Vanessa, tá tudo bem com você? Tudo bem, né? Por quê? Porque esse é o nosso protocolo. E é interessante que a lição fala que esse protocolo é levado para a igreja também. Na igreja não cabe eu ficar apresentando longamente, né, pelo menos não em todas as reuniões, os meus problemas, as minhas angústias e tal. Mas é importante eu levar para Deus na minha oração particular isso. E é isso que o Salmo nos ensina. Existe sim momentos em que a gente precisa abrir o coração para Deus, se a gente não está se sentindo bem, não está se sentindo feliz, isso é extremamente importante. Né? E o Salmo, eu quero concluir essa minha fala agora dizendo o seguinte, que bom que tem os Salmos de lamento. Sim. Tem gente que não gosta, não, quero passar bem rápido essa parte aqui. Pula, não é minha realidade, pula. Naquele momento não é realidade. Que é outra questão da nossa cultura também, né? A gente fica longe de que tem problema, não, eu quero ficar com gente positiva. Não, mas a Bíblia, que bom que tem ali. Por quê? Porque quando eu estou passando problema, eu vejo que eu não sou o único. Eu vejo que eu não sou, que Deus não está contra mim, que isso faz parte da experiência cristã. Então é isso. E sabe o que eu vejo, Alex? É porque assim, pode não ser o meu momento de dificuldade, mas às vezes é o momento de alguém que eu conheço. Exatamente. Né? E eu posso utilizar o Salmo para ajudar essa pessoa. Né? Ou pelo menos para não ser insensível para essa pessoa. Né? Exato. E até esse conceito que ele traz aqui, que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, nem é um conceito da Organização Mundial de Saúde, não.
Sabia? Porque saúde não é ausência de doenças, não é ausência de dores, não é isso. Saúde é você ter um bem-estar, independente da dor, independente das outras. Não existe pessoa sem doença ou não existe pessoa sem perfeita. Nem a Organização Mundial de Saúde aceita esse conceito mais de que há essa perfeição. Essa coisa de que você tem que estar bem o tempo inteiro não é aceitável, nem na ciência e muito menos na Bíblia. Olha só, vamos pedir para o pessoal de casa então, se você já utilizou algum salmo da Bíblia, naquele momento que você estava passando por bastante dificuldade, eu quero que você vá lá no comentário agora e coloque bem assim, eu já passei. Se você quiser falar para a gente qual foi o seu testemunho, contar a sua história, também fique à vontade, tá? Mas se você já utilizou um salmo para poder refrigerar sua alma, dar aquela tranquilidade, dar aquela paz, ou saber lidar com aquela situação, escreve aí, eu já passei por isso. Beleza? Nós vamos ver lá depois. Vamos ver esse diagnóstico aí, se o salmo está sendo realmente eficiente ou não. Né? E Jani, olha só, é muito importante a gente conseguir olhar além da dificuldade, né? Porque as dificuldades estão aí sempre, né? Igual o Alex falou, certamente nós iremos passar por algum momento de dificuldade. Agora é importante a gente conseguir enxergar na frente. E aí vem o Salmo 22. E eu queria que você comentasse para a gente sobre isso. Nesse salmo, Davi ele expressa a dor do abandono. E como vocês bem disseram, só não experimenta sofrimento quem não nasceu. Eu estou prestes a ser avó e estou aprendendo um monte de coisa que eu não aprendi quando eu fui mãe. E uma das coisas que eu aprendi recentemente é que a criança ela só se dá conta de que ela e a mãe estão em corpos separados alguns meses após o nascimento. E nessa hora, a criança entra em desespero quando ela se vê separada da mãe. Ela acha que vai ser para sempre. Então, olha só, um bebê já apresenta desespero. Davi, ele se sentiu angustiado quando ele foi perseguido, mas o desespero maior dele foi quando ele sentiu a ausência de Deus. Então, diversas maneiras, durante a nossa vida, nós vamos sentir abandono e muitas vezes até entrar em desespero, né? Davi experimentou isso e a gente vê nos Salmos tantas vezes ele relatando da angústia, e o Salmo 22, ele fala muito disso, né? De quando ele estava sendo perseguido pelos inimigos. O próprio Jesus, ele sentiu a dor do abandono na hora que ele sentiu o pecado todo da humanidade sobre ele e ele sentiu a separação também de Deus. O Salmo 22, ele é um salmo profético e algumas vezes ele é chamado do Salmo da Cruz, porque ele apresenta a versão, assim, a predição, né, mais acurada dos sofrimentos de Cristo. O salmista fala também dos sofrimentos dele nesse salmo, mas ele fala principalmente dos sofrimentos de Cristo. O principal que a gente pode perceber nisso é que nesse salmo não tem confissão de pecados. Jesus não tinha pecado para confessar. E também não apresenta amargura, né? Apesar de falar de sofrimento, não apresenta palavras de amargura. E Jesus, ele tinha só amor quando ele resolveu se entregar por toda a humanidade. Tem 4 passos que nós podemos aprender com esses salmos. Davi, no verso 4, ele lembrou do livramento divino que Deus tinha dado aos seus antepassados espirituais. Olhou para o passado. Nós também temos, né? A Bíblia é a prova disso. No verso 9, a gente lembrar da atuação passada de Deus na nossa própria vida. Quantas coisas Deus tem feito por nós. E também no verso 24, vê a promessa de Deus. Deus promete responder às orações. Talvez as respostas não venham da forma como nós gostaríamos que viesse, mas Deus responde. E no verso 27, a garantia de Deus. Deus garante o sucesso numa missão futura, né? Esse salmo, ele era cantado todas as manhãs, enquanto apresentava o sacrifício do cordeiro. Ele era cantado. Mas apesar dele falar do sofrimento de Cristo, ele mostra que Deus, ele não abandona quem está sofrendo, ele não abandona o sofredor. Deus é sensível e está atento ao nosso grito de socorro. Muito legal isso que você trouxe.
Mas, Vanessa, olha só, vou te colocar agora uma questão um pouquinho mais complicadinha, porque olha só, e quando a gente começa a questionar o porquê das coisas ruins estarem acontecendo com a gente? Porque a lição de quarta-feira, ela traz o Salmo 13, né? Mas isso aqui que eu acabei de falar, eu tiro por mim, porque eu já fiz isso, né? Teve uma situação na minha vida, né, que eu realmente questionei a Deus bastante, eu fui até duro na minha conversa com Deus. Claro que depois eu entendi que se Deus é bom, tudo que acontece nessa vida é para o nosso bem. E mesmo que a gente às vezes não entenda o que está acontecendo no momento, se a gente sabe que Deus é bom, a gente confia nele que, mesmo que eu não entenda agora, no futuro eu irei entender perfeitamente o porquê das coisas terem acontecido dessa forma. Mas eu te falo a verdade, comigo eu já questionei muito a Deus, né? E aí depois eu coloquei no meu lugar. Mas explica pra gente aí, o que a gente pode fazer? Então, é natural para cada um de nós, todos os seres humanos, passarem pelas dificuldades e quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente questiona sim. E a Bíblia é clara em dizer que a gente pode ir lá e arrazoar com Deus. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente geralmente, se está passando por uma situação difícil, nós vamos falar o porquê ou até quando, várias formas. Então aqui no Salmo 13, traz questões assim de dizer para a gente assim, tá, e o porquê da minha angústia? Por que tanto sofrimento? Por que isso? Nós todos já passamos por situações de questionar a Deus por quê, ou ter alguém próximo de nós que questionamos o porquê das coisas, porque a gente entende que tudo tem uma razão de ser, tudo tem que ter um motivo, e é verdade, diante de Deus é assim que tem. O nosso problema de trazer as questões de o porquê é porque nós centramos muito no nosso problema, ou a gente só consegue, está doendo tanto às vezes, ou está sofrendo tanto, ou está num desespero, como diz aqui, né? A gente entra num desespero tão grande que a gente centra onde? No problema. E a gente, além de centrar no problema, a gente centra em si mesmo. Mas tem uma questão que a gente precisa pensar. O Salmo 13 ensina que, vamos dizer assim, que quando a gente pergunta o porquê, é porque você está perguntando assim, por que a omissão, ou o abandono, ou a rejeição de Deus? Porque vem do hebraico, lamá, o porquê. Que é como se a gente estivesse questionando, por que Deus não faz logo alguma coisa? Por que Ele está se omitindo diante de um problema desse? Morreu um inocente? Ou sofrer alguém que não poderia? Ou por que eu estou me sentindo abandonada e Deus não vem tirar a minha dor? Ou por que Deus me rejeitou? Essa é uma das perguntas que a gente faz. E isso é natural nós fazermos e Deus não nos reprime por isso. Mas a gente também tem a possibilidade de perguntar, como o Salmo 13 também tem a pergunta, até quando? Porque quando a gente chega numa exaustão espiritual, porque a gente está ali no nosso crisol, na nossa provação, na nossa dificuldade, a dor é muito grande, entra em desespero, a ideia é da gente fazer, a gente entra assim num cansaço espiritual muito grande, que é o chamado exaustão. E aí a gente faz uma queixa de fé. O que é uma queixa de fé? Eu trabalho com psicodiagnósticos e eu trabalho atendendo e eu recebo as queixas escolares. Quando chegam as queixas escolares para mim, eu tenho que entender o todo para depois eu ir lá sanar o problema. Então, quando a gente tem uma queixa de fé, Deus não vai olhar só para o pedacinho da minha dor. Exemplo, no ano passado, em novembro, eu comecei a internar com convulsões, com alguns problemas, mas quando foi em maio eu descobri que eu estava com um câncer. E foi difícil para mim, mas em nenhum momento eu perguntei o porquê. Mas eu perguntava para Deus, Senhor, até quando? Essa era a minha pergunta. Porque a gente tem que entender que esse até quando tá difícil, tá em desespero, mas a gente tem duas noções de tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é aquele tempo cronológico, né, que vem lá do deus grego, aquele que era o devorador, que levava você de todo jeito, que é o tempo mesmo, a gente envelhece e devido ao pecado a gente vai morrer, certo? Então, o Cronos é aquele que faz do tempo o tempo muito preciso e que eu sou escrava dele. Mas o Kairos é aquela coisa assim, que se você está em comunhão com Deus, ou se você está fazendo uma coisa que você ama muito, o tempo parece que é outro. O Kairos é a oportunidade que você tem, que pode ser o tempo vívido, certo? E aí, quando a gente está em dor, para enfrentar a dificuldade, o Salmo traz para a gente uma coisa fantástica, que é usar o tempo até quando, não no sentido de tempo. É amanhã que vai passar a minha dor? Amanhã o Senhor vai curar meu câncer? Amanhã eu não vou sentir mais o luto? Não, não é bem isso. É da gente confiar,
alegrar-se e ainda cantar, porque é isso que acontece no verso 5 e 6, diante da dificuldade. Esse é experimentar o tempo kairos, que é o tempo que a gente pode experimentar, que ele não é medido pelo cronos, o devorador, por minutos, segundos. De mas chegar assim, ó Senhor, já passou um dia, já eu tô não aqui consigo ainda. mais. Tem gente que faz prazos com Deus, né? Tipo, eu tenho que me curar até tal data. O Senhor tem que trazer o homem maravilhoso para eu casar tal data. Tem meninas que fazem isso. Cuidado, meninas, isso é perigoso. Não faça isso, que vai vir o que qualquer coisa. Cuidado. Brincadeirinha, tá, gente? Mas é essa ideia do até quando e o porquê, nós podemos sim questionar? Podemos, porque a dor, e Deus entende a nossa dor. Mas a gente precisa entender mais do que até quando ou o porquê, a gente precisa entender que o Salmo já diz assim, que tem esperança diante do desespero, que é confiar, alegrar-se e cantar diante das dificuldades. Está difícil? Escolha um salmo e cante. Está doído? Escolha um salmo e confie. Se está com tristeza, amargura, escolha um salmo e se alegre. Tá, beleza. O Alex, na lição de quinta-feira, apresenta mais um outro salmo de lamento, né? O Salmo 60, né? Salmo 60. Especialmente do versículo de 1 a 5, aí que é difícil mesmo de ler, viu? Aí não é fácil de ler, não. Ele é bem puxado. Mas a gente tem que selecionar momentos certos da nossa vida para poder ler Salmo ou não? Como é que funciona isso? Rafael, eu vou tentar passar bem rápido aqui, porque esse tema é um tema muito rico. A gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo só esse ponto. Como são 5 versos só que a lição sugere aqui pra gente, no Salmo 60, ou dos versos 1 a 5, eu acho que a gente pode ler bem rapidinho aqui, sim, né? Porque afinal de contas, a grande estrela do nosso programa é a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tu tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Ao teu povo fizeste ver duras coisas, fizeste-nos beber o vinho de aturdimento. Deste um estandarte aos que te temem, para o qual possam fugir de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e responde-nos. Esse verso aqui, pelo menos esses 5 primeiros aqui desse salmo, eles falam aqui, retratam uma situação de peleja em que a pessoa está sendo derrotada e ela está clamando por ajuda. Né? E quem nunca passou por essa situação? Como você falou ali, que você questionou a Deus, eu diria quem nunca, né? E Deus, eu vou dizer uma coisa para você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando aqui, Deus não se importa que você questione Ele. Deus não aceita a nossa afronta, que é diferente. Mas se nós chegarmos com a nossa angústia e apresentarmos diante de Deus, assim como fez Jó, para Deus isso não é problema. Né? E a gente pode ir até o Salmo, pode qualquer trecho da Bíblia encontrar conforto. Aliás, Deus quer que a gente faça isso. Agora, eu queria ler um texto aqui que a lição não citou, tá? Mas é algo que é muito importante, porque no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, tá? Página 48, Ellen White diz assim: há pessoas de imaginação doentia, as quais a religião é um tirano, como que os dominando com vara de ferro. Né? E ela fala aqui que essas pessoas não têm alegria, elas andam e tem uma nuvenzinha, né, escura, parece que está sempre trovada na vida dessa pessoa, né? E ela está sempre lamentando e eu brinco até que faz um campeonato de super trunfo de doença, né? Não, eu estou com uma doença aqui, não, mas a minha é maior que a sua, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? E ela diz que tem um outro extremo, que são aquelas pessoas também que estão sempre tentando inventar uma diversão para nunca ficar para baixo, para estar naquela hype. Gente, a nossa vida não deve ser nenhum extremo nem outro. Né? A gente não deve ficar caçando o problema, mas a gente também, no momento de alegria, a gente também tem que lembrar que o momento de alegria também passa, como a gente comentou. A gente vive num mundo de pecado. Até o retorno de Cristo, até a glorificação, a gente vai passar por problemas. Né? Então, é sim apropriado, claro que não que eu faça isso uma nuvem, né, que fique me assombrando 100% do tempo, mas sim, é o momento de eu sentar e refletir, olha, eu sou mortal, um dia a minha conta vai chegar, o meu boleto vai chegar, né? E eu tenho que estar preparado para isso, e o Salmo me ajuda nisso. Né? Então, assim, que Deus possa nos abençoar, a gente encontrar o equilíbrio.
Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem na Bíblia é o equilíbrio, que em outras palavras se chama também temperança. Né? Temperança para a gente poder andar de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Igual e que eu tinha comentado também, né? Às vezes não é o nosso momento de estar passando por aquilo, mas é o momento de alguém que a gente conhece, Exato, né? Que está passando perfeito. por dificuldade. Então, é importante nós meditarmos esse salmo para poder também termos conteúdo para ajudar pessoas que estão precisando, Perfeito, né? perfeito. A gente que vive em igreja, né? Em sociedade, em grupos, Rafael, a gente precisa. Considerando que uma das principais características do nosso mundo hoje, infelizmente, né, é a indiferença. Sim. É a indiferença. E por que a igreja, uma igreja saudável, espiritualmente saudável, ela faz tanta diferença na vida das pessoas? Porque ela se preocupa. Pode não ser o meu momento triste da minha vida, mas eu não vou ficar empedernido, né? Ou seja, eu não vou ficar gelado, indiferente para quem está sofrendo, como você falou. Sim. Né? A gente tem que pensar um pouquinho que nós passamos por uma pessoa e cumprimentamos, e como você está? E a gente já vira as costas para não ouvir o que ele tem para falar, né? Porque pode não ser coisa boa. Né? Bom, Geni, a gente está aqui na lição de sexta-feira agora. Já está acabando, finalzinho, uma lição tão gostosa, né, de conversar, de falar sobre ela, né? É muito boa, mas está chegando no final, a gente tem que encerrar. E Geni, na lição de sexta-feira, o Alex até trouxe um comentário de Ellen White, né, o livro que você leu aí, o trechozinho. Mente, Caráter e É de Personalidade, Ellen White, volume né? 1. Isso, 48. Isso, exato. Ellen White. E na lição de sexta-feira tem mais outros trechos também, né? Eu queria que você fechasse para a gente com esse comentário. Tem sim. Interessante que o título da lição, Ensina-nos a orar. E o finalzinho, o fechamento, os textos desse dia, né, indicados para esse dia, fala muito de louvor, de canção, de melodia. Eu escolhi, de todos, né, os ali sugeridos, eu li alguns, eu escolhi o texto que está no livro Educação, que também é de Ellen White, no capítulo que se chama Poesia e Canto. É um capítulo muito bonito, foi gostoso de ler. Eu vou ler só um pedacinho de um parágrafo, só o início e o final. Começa assim: a melodia de louvor é a atmosfera do céu. E quando o céu vem em contato com a terra, a música e cântico. E nesse parágrafo ela fala que Jesus ele enfrentava as tentações com cântico. Olha que interessante, né? E no finalzinho ela diz que naquela última noite que Jesus serviu a ceia pascual ali com os discípulos, ele já sabia como que ia terminar aquela noite. Ele alçou a voz no Salmo, que está na página, esse pedacinho que eu vou ler está na página 166. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. E eu experimentei isso na minha vida, não de forma intencional como Jesus, é claro, mas Jesus é tão bondoso, o Espírito Santo fala tanto conosco, que nesse ano, no início do ano, eu passei por um período difícil. Eu tinha perdido algo que para mim era muito valioso, né? E eu lembro de um dia que eu fui dormir muito triste. Era uma tristeza que eu senti poucas vezes na vida, mas já era uma velha conhecida minha. E eu estava muito triste, muito triste. E veio na minha cabeça um trecho de uma música que faz parte da playlist do meu sobrinho que mora comigo. Sempre que ele entra no meu carro, eu coloco a playlist dele. E nessa playlist tem a música Meu Mundo é uma Viagem, que fala da história de Jó. E o coro, né, dessa música, o refrão, diz assim: tudo vai terminar bem. Deus está no controle da sua vida. Guia o teu futuro, então confia. A tristeza não passou de imediato, mas aquele verso foi repetindo tanto na minha cabeça que eu dormi. E no outro dia eu acordei confiante que Deus está no controle da minha vida e que Ele está cuidando de tudo. Se o próprio Jesus usou os salmos para, no momento difícil, de tentação, ele se lembrar das promessas, né, de Deus, imagine nós, quanto mais nós, né? Nós precisamos muito mais. É uma boa iniciativa até a gente decorar alguns trechos, né, para nesses momentos de dificuldade que certamente virão em nossas vidas, que sempre vêm, a gente usar esses salmos para fortalecer a nossa fé. Maravilha. Bom, vamos fazer agora um Chega Mais Perto.
ali, o pessoal que está assistindo, esse aí é do Luiz Gonçalves, né? Mas olha só, acho que a gente precisa falar com o pessoal de casa, né? Explicar para eles que o salmo que fez diferença na vida de Jesus, né? Nos momentos que ele passou ali, nos discípulos também, de outros personagens, também faz a diferença na nossa vida e pode fazer a diferença na sua vida também, né? Se você está passando por algum momento de dificuldade, recorra à palavra de Deus. Vai lá, livro dos Salmos, meio da Bíblia. Você não vai se arrepender. Ele com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Você não está passando por esse momento? Vai lá a si mesmo, tá? Porque além dos salmos de lamento, de tristeza, tem os de alegria, de vitória, enfim, tem salmos para todos os gostos, né? Igual a gente falou aqui. Mas é importante nós utilizarmos deles na nossa vida, na nossa oração, na nossa adoração e também nós iremos poder também utilizá-los na salvação de outras pessoas, ok? Vamos continuar lendo a lição, porque semana que vem tem mais, né? E nós queremos estar juntos com vocês para poder mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem tão maravilhosa que o Senhor colocou em nossas mãos neste trimestre para nós lermos, para nós aprendermos. Obrigado, Senhor, pelo livro dos Salmos que alegra a nossa vida, nos conforta, nos dá esperança, também nos ajuda a sairmos do momento difícil que a gente está enfrentando. Senhor, muito obrigado, porque de fato ele é um presente na nossa vida e nós te agradecemos por isso. Que as pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando, que eles possam também sentir a mesma coisa, Senhor. Viver essa experiência de encontrar nos Salmos esperança para uma vida melhor. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.